Boa noite a todos, a paz de Deus. Início de semana abençoado para todos vocês, incluindo para mim também, eu tomo posse. Mais uma noite aqui, vamos aí passar um tempinho nessa madrugada compartilhando a palavra de Deus e agradecendo a Ele por mais uma semana, né? Dentro de um mês novo, né? Estamos aí no início do mês de agosto, mas já agradecendo ao Senhor. Helenilda, a paz do Senhor seja bem-vinda, porque Isaac, a paz do Senhor também seja bem-vindo, porque eu creio, irmãos, pela fé que vai ser um mês abençoado, como foi o de julho, como foi o de junho, como vai ser os nossos dias, se assim a gente crê pela fé. Tá bom, irmãos? Então, mais uma vez, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana e por mais uma madrugada, a gente buscando a face dele enquanto ainda se pode ser achado. Amém? Nós vamos estar orando, né, para começar a nossa live. Hoje nós vamos ler Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Eu ia ler só, irmãos, o último versículo, porque foi a palavra que Deus mandou entregar aqui, tá, irmãos? O versículo 17. Mas como eu sei que tem algumas pessoas que não conhecem direito a história de Jonas, já ouviu falar, ou não entende muito bem, ou nunca ouviu falar, então eu vou ler do início, tá? Do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 1 de Jonas. Mas a palavra que Deus tem para trazer aqui, que é o que eu vou falar aqui, o que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, mandou entregar aqui, irmãos, é o versículo 17, tá? Marcelo Cleiton, a paz do Senhor, a paz de Deus a todos. Nós vamos orar. Raquel, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Paz de Deus. Então nós vamos falar hoje, o Senhor tem muito a falar aqui nessa passagem de Jonas, capítulo 1, tá bom? Cutnis, a paz do Senhor, seja bem-vindo também, Deus abençoe. Selá, a paz do Senhor também, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós vamos estar orando, tá, irmãos, e agradecer a Deus, né, pessoalmente ao Senhor. Vamos diante dele agradecer, louvar o nome dele, depois vamos voltar aqui para compartilhar a palavra de Deus de Jonas. Raquel, Nicolau, a paz do Senhor. Depois eu vou seguir você, tá, Raquel, quando eu terminar a live, tá? Seja bem-vinda, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a todos. Mais uma vez aqui, os irmãos que são novos aqui, nossas lives de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite, tá bom? Fiquem todos aqui já sabendo, né, o nosso horário, o nosso dia, para que em nome de Jesus vocês sempre estejam aqui e vão ser bem-vindos, tá bom? Reginaldi, a paz do Senhor, perdão, tá? Seja bem-vindo também. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer esse Deus mais uma vez e louvar o nome dele, porque verdadeiramente ele é santo. E glória, glória temos que dar a ele, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por me permitir estar aqui para compartilhar a tua palavra, para falar do teu amor, para trazer a resposta dentro dessa palavra de Jonas. Há muitas coisas que alguns estão vivendo e resposta do Senhor para algumas vidas aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, desde já prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir o que o Senhor tem para dizer e o nosso coração preparado para receber mais uma semente da parte do Senhor. Porque o Senhor não entrega a palavra para ser jogada ao vento, mas palavra para ser guardada no nosso coração, para que dê frutos permanentes, como são tudo que o Senhor nos entrega, o Senhor dá, o Senhor não toma de volta, e também para que todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho também seja alcançado por essas palavras, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, obrigado por cada irmão e irmã que já se faz presente aqui, os irmãos que vão estar daqui a pouquinho, que em nome de Jesus eles também sejam tocados pela Tua palavra, sintam a Tua presença e saiam daqui diferentes, não como entraram, mas sim mudados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Pai, não deixe com que ninguém venha aqui para atrapalhar. Quebra, Pai, todas as armas do inimigo que possa querer trazer confusão, coisas que vão distrair o teu povo da tua palavra. Então, Pai, repreende aqueles, Pai, que em nome do Senhor entra aqui para não ouvir a tua palavra, mas sim para tumultuar. E que em nome do Senhor essa live, a partir de agora, está nas tuas mãos, para ser entregue aquilo que o Senhor determinou. Eu louvo ao Senhor e agradeço por cada irmão e irmã que estão aqui, aqueles que oram pela minha vida, pela minha família. Pai, reverte em bênção, Senhor, toda oração, toda intercessão em prol da minha vida e dessa obra aqui e da minha família.
porque em nome de Jesus eu creio, Pai, que o Senhor reverterá em bênção, porque a tua palavra diz que nós temos que ser assim, amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente intercedemos pelo outro, pela família do outro, estamos cumprindo mais uma da tua palavra. E eu creio que quando a gente cumpre e obedece, o Senhor reverte em bênção e em vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Também coloco diante de Ti os nossos cadernos de oração, o caderno de oração da irmã Thaís, das intercessões do ministério da irmã Natiesca, da irmã Cristina, da irmã Nilza, de todos, Pai, os Teus filhos, que o Senhor me deu o privilégio de estar conhecendo, de estar compartilhando, de estar ouvindo a palavra. Então, eu só tenho que agradecer. Também o ministério da irmã Deise, Pai, em nome de Jesus, multiplica ali, Senhor. Ela tem um ministério de assistencialismo, que em nome de Jesus ela possa cada dia aumentar, Pai, aqueles que estão ali para ser braços junto com ela, para ajudar a levar ali o alimento para aqueles que estão em situação de rua, para levar o alimento para o necessitado, o aflito, não só na nossa nação, como na onde ela mora, né, Pai, em nome de Jesus, que é um outro país, a Venezuela, que em nome do Senhor, ela também, Pai, consiga fazer a sua obra também lá para os dela, em nome de Jesus, assim como ela tem feito para os nossos aqui. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. E mais uma vez, Pai, eu diminuo para que tu cresças, para que a tua palavra seja entregue do jeitinho que o Senhor enviou. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor mais uma vez. E bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Adonai, a paz do Senhor, a paz de Deus. Tá, irmãos? Palavra de hoje, eu já estou começando, irmãos, a live, porque quem acompanhou aqui na sexta-feira, eu peguei uma gripe com uma tosse, Inês, a paz de Deus. No final da live até eu mandei o áudio do jeitinho que estava, irmãos, porque eu não tenho vergonha de dizer, a gente também fica doente, a gente também, às vezes, pega e a gente alguma enfermidade e a gente não pode ter vergonha disso. No mundo haverá aflição, mas nós vamos ter vitória. E eu estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor, falando, mas eu não vou me estender muito para também não forçar, né? Porque é quando eu falo muito que dá a crise de tosse. Então, em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. Nós vamos terminar a live como nós terminamos semana passada. Agradeço a cada irmã, doutora Mi Vieira. A paz de Deus, seja bem-vinda. Eu creio que vocês oraram pela minha vida. Eu agradeço porque eu passei bem, graças a Deus. Um pouco tossindo ainda mais para a honra e glória do Senhor, e visto que estou bem melhor para a honra e glória do Senhor e pelas orações de vocês. Então, muito obrigado, tá, irmãs? Roberto Estudes, a paz do Senhor, seja bem-vindo, os irmãos aqui da live, os irmãos do grupo, as irmãs do grupo também, as irmãs e os irmãos daqui da live têm orado pela minha vida. Obrigado, tá, irmãs? Obrigado mesmo. Mas nós vamos compartilhar a palavra do Senhor de Jonas, capítulo 1, do versículos 1 ao 17, que diz assim. Eu vou tomar só um pouquinho de água, irmãos, porque é comprida. Perdão, para não dar crise de tosse, porque eu vou ler bastante aqui, tá? Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Perdão, irmãos. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormiu profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado neste sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa e de quem nos sobreveio este mal.
e lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo tu és? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disse: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tão grande tempestade. Valdilane, a paz de Deus seja bem-vinda. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Ireno, a paz do Senhor seja bem-vindo. Preparou o Senhor um grande peixe para que dragasse a Jonas, e este Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que acabamos de profetizar aqui. E a partir de agora vamos compartilhar para a honra e glória do teu santo nome. Que essa palavra chegue no coração e no endereço certo que assim o Senhor determinou. Que essa vida entenda o recado que o Senhor está entregando. Que em nome de Jesus, Pai, ele receba essa palavra e obedeça o teu mandar. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor mais uma vez por tudo, e por mais essa palavra preciosa da tua parte para conosco. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmã Priscila, a paz de Deus seja bem-vinda. Acabamos de profetizar aqui, irmão Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que foi a palavra que o Senhor me entregou. Irmãos, eu ia pregar Êxodo 24, tá? Do versículo 1 ao 11. Mas o Senhor, ele faz as coisas da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Dinda, a paz do Senhor. Mas em poucos minutos ele muda tudo e manda entregar a palavra de Jonas. Eis aqui eu profetizei, ela aqui. Profetizar é profetizar a palavra de Deus, tá, irmãos? Eu profetizei, li aqui a palavra de Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Mas a palavra de recado e resposta, ou algo que o Senhor tem com pessoas, é o versículo 17, tá bom, irmãos? E eu vou falar aqui como o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, falou para mim estar entregando, e eu vou estar entregando do jeitinho que ele mandou, tá bom, irmãos? O versículo 17, eu vou reler novamente, diz assim: preparou o Senhor um grande peixe para que dragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história de Jonas, irmãos, muitos já ouviram falar, quem não ouviu falar, já ouviu alguma coisa. A gente leu aqui o início. O Senhor chama Jonas para ir a Nínive, uma grande cidade, e ali clamar contra aquela cidade, porque eles estavam fazendo coisas más. Jonas dispôs-se sim, como Deus mandou, mas não para ir até Nínive. Ele fugiu do que Deus havia mandado. Porque o mandar de Deus para Jonas, Lula Silva, paz do Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Para ele ir a Nínive, ele ia entregar uma palavra de que o Senhor não estava se agradando com aquilo que eles estavam fazendo. E Jonas, como filho do povo de Deus, sabe muito bem que quando Deus mandava alguns recados desse tipo, muita gente se arrependia
e mudava os seus maus caminhos. Mas não era isso que Jonas queria para Nínive. Pedro Mendes, a paz de Deus. Jonas queria que os ninivitas fossem condenados pelo Senhor. Então ele, fugindo daquilo que Deus mandou, que era para clamar contra aquela cidade, para que ali houvesse, ou alguns ouvissem o que o Deus estava falando, se arrependesse, ele não quis, ele simplesmente se dispôs, mas para o lado contrário daquilo que Deus mandou. Ele vai, entra num barco, compra sua passagem e vai para Tarsis, pensando que poderia fugir da presença de Deus. Quando ele embarca naquele barco, irmãos, e eles já estão ali a uma distância, ali um pouco de onde eles estavam, o mar começa, a missionária Magna, a paz de Deus, começa a lançar o barco de um lado para o outro. Howard Duarte, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tá? Espero que eu tenha pronunciado o seu nome direito. Paz de Deus, viu? Então, o que acontece? O mar começa a ficar bravio. O próprio Deus coloca uma tempestade no meio, naquele barco, e começa a lançar ele de um lado para o outro de uma maneira brutalmente mesmo, a qual aqueles que estavam ali estavam já acreditando que eles iam perecer ali, porque o barco ia quebrar e eles não iam ter, iam partir, porque numa tempestade daquela, como você consegue nadar, você não ia sobreviver. E eles começam a clamar cada um ao seu Deus, para que livrasse eles daquela tempestade. O mestre do navio, que vamos dizer assim, seria o comandante, desce para o porão, porque eles começaram, antes dele descer, pastora Jeú Medeiros, a paz do Senhor, seja bem-vinda, tá? Quando eles começam a ver o barco ir de um lado para o outro, eles começam a jogar o peso que tinha no navio para o mar. Patrícia de Cássia, a paz de Deus, seja bem-vinda. Começa a jogar para fora do barco. E eles vendo que lá no porão tinha mais coisa, o capitão desce. Quando ele chega lá, se depara com Jonas dormindo. Jonas estava num sono profundo. Tico, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E ele fala, olha, o que está voando, a paz de Deus, viu? Promotop oficial, a paz de Deus também, viu? Seja bem-vinda, Maria Gomes, a paz do Senhor. Então ele vê Jonas e fala, olha, o que está acontecendo com você? O barco está para um lado e para o outro. Bom dia, viu, irmã? Paz do Senhor. Pastora Gil, o barco está sendo lançado de um lado para o outro e você está aqui dormindo? Ele se levanta e eles começam, vamos lá para cima, ora para o teu Deus aí, para ver se pelo menos o teu Deus talvez te ouça e nos livre dessa tempestade. Mas eles sobem e resolvem lançar a sorte para saber o porquê que o mar estava daquele jeito. Gislaine, bom dia, paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Por que estava acontecendo aquilo? E a sorte cai em Jonas. E ali eles começam, olha, de onde você é, da onde você veio, o que está acontecendo, porque algo você fez, porque olha o que está acontecendo conosco. Aí ele fala, olha, eu sou hebreu e creio no Deus que fez o mar e a terra. E ali ele conta a história. Aí eles falam, olha, o que nós fizemos para você fazer isso conosco? E agora, o que vamos fazer para que o seu Deus aplaque a ira dele, né? Vamos dizer assim, para que ele nos deixe, para que o mar se acalme. Francisco, a paz do Senhor, Escorpião, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Aí ele pega e fala, olha, me joguem no mar, que com certeza essa tempestade vai passar. Eles foram tomados de muito medo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles jogassem Jonas na tempestade, eles sabiam que ele ia padecer, ele ia perecer ali. E eles sabiam que não poderiam, era como se eles tivessem tirado a vida dele. Mas eles pegam e fazem uma oração e falam, olha, Senhor, tem de nós como inocente, porque foi isso, o que aconteça conforme o Senhor deseja. Mas nós vamos fazer, mas que o Senhor não pese a mão, não deixe o sangue dele sobre nós. E joga Jonas no mar. Assim que Jonas cai no mar, irmãos, a tempestade passa. Mas no versículo 17, irmãos, o Senhor traz um alerta, porque ele próprio prepara um peixe para dragar a Jonas. Tel próprio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. O versículo 17 é o versículo que Deus tem um recado aqui para vidas, tem endereço certo, casa certa, a pessoa certa, vai saber que é contigo que o Senhor está dizendo. O demais, irmãos, a gente sabe que Jonas ora dentro da barriga do peixe, depois ele reconhece o erro dele, o Senhor faz com que o peixe bote ele para fora e ele completa aquilo que Deus mandou.
Mas a palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor mandou, eu ler só o versículo 17. Vídeos narrados, a paz de Deus seja bem-vinda. Eu só li o início para algumas pessoas que não conhecem a história, que não sabe, que talvez no momento não conhece ou já ouviu falar, mas para saber o contexto todo. Mas a palavra do Senhor está mandando um recado, que assim como ele fez com Jonas, foi o próprio Deus que preparou o peixe para que Jonas fosse dragado. E eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer dentro dessa palavra? Jane, a paz do Senhor, ele falou, muitos filhos meus estão fugindo daquilo que eu estou mandando fazer. Não estão dando ouvido àquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou direcionando. E muita coisa, muito revés está acontecendo em suas vidas, mas culpam a tudo, até mesmo o inimigo, pelas causas que estão ocorrendo. Mas o Senhor está mandando dizer aqui, meus irmãos, que é o Senhor. Por conta de não estar obedecendo, alguém não está obedecendo. Valdilane, a paz do Senhor. Irmã Valdilane, eu posso colocar o seu nome no caderno de oração. Se sim, você me dê uma resposta, aí eu coloco aqui, mas não quer dizer que eu não vou orar pela irmã, eu vou estar orando, tá? Mas eu queria colocar o nome da irmã no caderno de oração. Se sim, a irmã diz sim, eu anoto aqui, tá bom? Já fugiu, né, pastora Geu? Eu também sou uma dessas que fugi muito tempo, mas o Senhor me trouxe, me fez passar por um deserto de 12 anos e eu fui me lançando, mas ele avisou. Eu vou estar colocando, tá, irmã Valdilane? Perdão, tá, irmã? Deixa eu só escrever aqui o nome delas. Valdilane Brito. Vou estar orando, tá, irmã? Já a gente ora pela irmã. Mas, irmã, eu até anotei aqui que eu ia falar um pouco também, antes de terminar aqui o que Deus mandou entregar. A palavra do Senhor em Isaías 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. É Ele que lhe sustenta com uma mão forte. Aquele que Deus sustenta, irmão Valdilane, Ele sustenta com uma mão forte. Então não tem o porquê a irmã temer. Saiba que quem está diante da irmã é o Senhor. Então, independente do que está ocorrendo, independente do que está acontecendo, Ele está dizendo que Ele é contigo, Ele é conosco em todo momento. Pode ter aflição, porque a palavra de Deus fala, irmãos. Irmã Malu, a paz de Deus seja bem-vinda. J.N. Jones, Songs, a paz do Senhor, tá? Sejam bem-vindos. Às vezes, irmãos, a gente não entende o que a gente, por conta da diversidade, dos problemas, das coisas que estão ocorrendo. Mas o Senhor é Deus para mudar a história, sabe? Para mudar. Então a irmã não se aflija, porque a palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Luna e Mel, irmãos, perdão, tá? Só anotar aqui. Irmã Malu, depois a irmã mandou lá para mim no WhatsApp, eu pego o nome de todos, tá? Eu vou só me deter na Luna e Mel, tá? E que são amiguinhos, são os pais, né? São a família de uns amiguinhos da Sofia. A amiguinha da Sofia, Giovana, Cecília, Oliveira e Gabriel. Giovana e Gabriel. Mas depois eu anoto melhor, tá, irmão? Para colocar no caderno de oração. Porque Deus sabe quem é. Então, irmãos, continuando aqui, em nome de Jesus, saiba que Deus é contigo, viu, irmã Valdilane, tá? Nós vamos estar orando pela irmã, mas não se aflija. Pega essa palavra de Isaías 41, versículo 10, tá, irmã? Missionária Carla, paz de Deus, porque ela é uma palavra que na hora que a irmã falou aqui, foi que Deus mandou entregar. Eu ia entregar no final do culto, mas é porque a irmã falou que está aflita. Então não fica aflita, não temas, porque Deus é contigo, tá bom? Continuando aqui. Então, irmãos, quando a gente tem um chamado, ou quando Deus nos dá uma direção, irmãos, a gente não pode recuar.
A gente tem que parar com esse negócio de dizer que somos obedientes ao Senhor, somos filhos de Deus, mas a hora que Deus nos mostra algumas coisas, principalmente se Ele mostra que a gente vai passar por algum aperto, mas a gente não vai perecer nesse aperto porque o Senhor vai ser com a gente ao decorrer da caminhada, a gente tende a fugir do chamado. A gente tende a fugir das coisas que Deus manda. Tem muita gente que está como Jonas, irmãos, e Jonas era uma coisa muito assim que a gente lendo, quem estudou sabe. Eles tinham um negócio com o povo de Nínive. Ele não queria levar a palavra de chamar a atenção para que alguém lá fosse, porventura, resgatado por Deus. Ele queria que todos padecessem porque eles faziam muitas coisas contra o Senhor. Mas, irmãos, não é a gente que tem que julgar aquele ou aquele outro. Se Deus está mandando você falar, quer seja, se a pessoa não quer, você olha e fala assim, mas a vida dele eu já preguei, já falei, já disse várias vezes, não quer. Irmãos, não cabe a mim a você saber ou deixar de saber o que a pessoa. O que Deus tem para fazer com a pessoa, Ele sabe o que Ele vai fazer, mas se Ele está mandando você ir lá, quer seja orar, quer seja levar a palavra, quer seja para fazer algo por uma vida que talvez você, como Jonas, tenha algum ressentimento, tenha alguma ressalva, acreditando que não é para fazer, mas Deus já tinha falado, porque quando Deus manda começar uma coisa, a gente tem que terminar. Então você vai e faça, porque quem está falando é o Senhor. Jonas preferiu fugir. E recaiu sobre ele esse tempo ruim. Ele esteve num barco que quase o barco vai a pique por causa dele. Ele é jogado no mar. E o próprio Deus, Cine, a paz do Senhor, seja bem-vindo. O próprio Deus prepara um peixe para dragar ele. Para ele entender que quando Deus manda, se Deus estava mandando ele e Deus mandou, não era para ele fugir, era para ele fazer. Independente se ele tinha algo ou não contra aquela cidade, quem tinha que saber o que tinha ou não para fazer era Deus. Catarina, Patrícia, a paz de Deus seja bem-vinda. Cine, a paz do Senhor. Bicicleta, a paz de Deus. Rafael Guilherme, a paz do Senhor. Mas Deus queria que ele fosse lá, falar para eles. Gustavo, a paz de Deus seja bem-vindo. Falar para aquele povo, olha, vocês estão indo no caminho errado. O Senhor está dizendo que já subiu a ele as maldades que vocês estão fazendo. Olha, tome cuidado, volte para o Senhor enquanto ainda é tempo. Ele está mandando um recado, senão ele vai vir e vai destruir essa terra. Mas ouça, volte. Ele não queria pregar dessa forma. E quantas pessoas, irmãos, o Senhor está falando, vai e faça isso por fulano, faça isso por ciclano, ore, mas o coração duro, às vezes, da gente, a religiosidade, às vezes o aprendizado da gente, muitos aprendizados que a gente aprende em alguns lugares, nos faz, irmãos, mudar e ser pessoas assim, que começam a, para não ser pesado aqui no falar, irmãos, a condenar o outro. E não é esse o nosso dever. Edilene Fernandes, a paz do Senhor, Diário, a paz de Deus, do tio Ário, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ele queria que Deus destruísse Nínive. Ele queria que o Senhor destruísse. Ele queria que Deus destruísse Nínive. Foi verdade, irmã Geu. Então ele simplesmente foge. Mas o Senhor está dizendo aqui para pessoas que estão fazendo assim como ele. Tentando fugir daquilo que Deus está falando. Não importa, irmãos. Se a pessoa às vezes fez algo para você, ou não foi totalmente aberto para a palavra de Deus em algum momento, vai e faça, porque essa pessoa depende do que o Senhor lhe escolheu para fazer isso pela vida do outro. Orar, vai interceder, vai fazer o que Deus está falando, irmãos. Porque aí as coisas começam a sobrevir sobre as pessoas, aí as pessoas começam a culpar esse, aquele, aí começa a orar dizendo que é o inimigo, e o próprio Deus está dizendo que não é o inimigo, é ele mesmo. Assim como ele preparou um peixe para Jonas ser dragado, porque não estava obedecendo o que o Senhor enviou, assim o Senhor prepara muita coisa e está trazendo um alerta. Cuidado. Cuidado com o que Deus está mandando você fazer e você está retendo, você está fugindo para o outro lado. Sabe, para não obedecer o que Deus está dizendo. Faça o que Deus está mandando. Quem te respalda é Deus. Aqui acabamos de passar aqui para a irmã Valdilane
sobre Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O nosso Deus nos sustenta com a destra forte dele, irmãos. Por que temer? Porque ter medo, o mal não tem poder quando é Deus que respalda. Quando você acredita que Deus é contigo. Irmão, pode ser qualquer coisa, qualquer patente, qualquer mal que possa estar agindo na vida de alguém, mas se Deus está mandando você fazer, vá em paz, porque Deus é contigo. Tiago, a paz do Senhor, pede para Deus lhe revestir, coloque no altar do Senhor, se você tem alguma brecha, alguma coisa, coloque na presença de Deus, mas não deixe, irmãos, de fazer aquilo que Deus está mandando. E Ana, a paz do Senhor, faça, mas faça em paz, irmãos, porque Deus é Deus, Ele é fiel. Então o Senhor está mandando um recado direto aqui, irmãos, eu não sei quem é, quem é a pessoa. A irmã, deixa eu ver aqui, a pastora Geu está contando aqui o caso dela, que ela também fugiu, assim como eu já contei o meu aqui. Eu também fugi, irmãos, só porque o Senhor me deu uma visão do que eu ia passar, mas eu sabia o que eu ia passar, mas eu não aceitei. Então, por isso que demorou 12 anos o processo, irmãos. Vamos trabalhar e eu não... Irmãos, com toda a certeza e com tudo que eu tenho e eu amo ao Senhor, foi bom para mim. Meu nome é Adriana Pibu, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Reis, a paz do Senhor, eu falo de São Paulo, tá, irmãos? Paz de Deus, bom dia. Então, irmãos, eu sei o que eu passei, mas me fortaleceu. Eu fui fazendo, durante esses 12 anos, irmãos, o Senhor me ensinou a me calar, mesmo às vezes estando certa. Me ensinou a renunciar coisas que às vezes eu gostava, mas Ele pedia, filha, renuncia, por amor a mim. Eu aprendi a renunciar, eu aprendi a me lançar, aprendi, irmãos, muito a se calar. Porque às vezes, irmãos, a gente tem mania de tudo que vem de embate com a gente, mesmo a gente, principalmente a gente estando certo, é a gente sair chutando o pau da barraca, como o povo fala, né? Fazendo estardalhaço. E Deus, quando você está certo e Deus fala, cale-te, silencie, vai para o joelho, que é no silêncio que você vai vencer essa batalha. Eliane, a paz do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. E foram trabalhar. Quantas vidas, irmãos, fogem por conta do processo que tem que passar. Mas o processo é crescimento, irmãos. E eu vou dizer com toda certeza que é onde você tem uma intimidade muito maior com o Senhor. Porque Ele se apresenta forte, irmãos. Se deixe lançar na mão do oleiro para que ele faça um vaso forte de excelência. Pare de fugir, Felipe, a paz do Senhor, sou de São Paulo, seja bem-vindo, viu? Paz de Deus. Se lance nas mãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pare de fugir, faça o que Deus está mandando, porque aí as intempéries. Tereza Gonçalves, a paz de Deus. E olha que o Senhor, através do Espírito Santo, já está dizendo aqui, tem gente já vivendo intempéries, de não estar fazendo o que Deus manda. Faça e você vai ver a mão do Senhor operar na tua vida. Faça, que Deus vai fazer com que talvez esse vendaval, essa investida, esse vento forte que está batendo já na tua vida, pare. Assim como foi. O Senhor fez isso com Jonas. Aqueles homens estavam temidos de medo, mas caiu na água, o mar parou. Mas havia um peixe, irmãos, porque ainda ele não tinha reconhecido. Precisava passar por aquele tempo, aquelas 3 dias, aquelas 3 noites, dentro do ventre do peixe, para que o Senhor depois colocasse ele para fora e ele fosse fazer o que Deus mandou. Porque o Senhor não tem prazer na destruição de ninguém, irmãos, na perdição de ninguém. O Senhor nos trouxe para levar a palavra da salvação, para que o povo seja salvo, para que as pessoas sejam resgatadas. E, irmãos, a gente tem que parar com isso, com essas picuinhas. Tem gente, irmãos, que não vai porque tem picuinha com a pessoa. Não ora pela pessoa porque me fez isso, porque fez aquilo. Meu irmão, não cabe a mim e a você. Deixa Deus tratar, deixa Deus julgar. O julgamento ficou para o Senhor. João Paulo, Roberto, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Ore. Irmão, mas eu não...
Comece de alguma forma, irmão, que você vai ver que Deus vai começar a te tratar, vai tratar isso dentro de você para que você faça o que Ele está mandando. Mas não fuja como Jonas. Pense uma pessoa ser dragada. Primeiro o susto que ele levou quando o capitão do navio vai e ele vê a tempestade que estava. E depois ele saber que a culpa era dele. Porque quando a sorte cai nele, irmãos, tem que orar até pelo inimigo. É verdade, irmão. É o que eu acredito. A gente tem que orar. Maria Santana, em vez da gente ficar só ali questionando, não, ore. Ore e você vai ver, vai fazer mais bem para você do que para... Além de vai ajudar a pessoa, mas eu estou dizendo, o bem vai ser mais para você. Curni Alvan, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Tá, Rafa, a paz do Senhor também, seja bem-vindo. A paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, faça. Pare de ficar pretelando aquilo que Deus já falou. É o Senhor que sustenta. Lê tanto Isaías 41 é muito lido, irmãos. É muita gente profetiza para os quatro ventos, mas você entende o peso dessa palavra? Não temas, porque eu sou contigo. Sou eu, a irmã Adriana? Não, é Deus. Se Deus é contigo, quem será contra você, irmãos? Um Deus que fez os céus e a terra, tudo que você vê, e até mesmo que você não vê, foi Deus que fez. Se Ele está dizendo não temas, Ele é que te sustenta. Ele é que te segura pela mão. Por quê? E o Senhor está dizendo, parou, é tempo de você parar, é hora de você obedecer. E não culpe nada, irmãos. Porque as intempéries que já estão se levantando, porque não é ninguém, é Deus que está falando. É Deus que está deixando, permitindo. Para que você entenda que quando Ele fala, vai, vai. Ah, irmão, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, outro irmão, meu irmão, minha irmã, e se essa pessoa partir até você, se essa pessoa de repente algo acontecer, o sangue dessa pessoa vai estar na mão de quem? Meu irmão, minha irmã, leve a palavra. Ore. Se é para orar por alguém, ore. É alguém que fez algo por você, não importa. Comece de alguma forma, mesmo dentro de você, você não querendo. Você fala, Pai, eu estou aqui, Senhor, mas Tu sabes como eu estou dentro. Eu não queria, porque Tu sabes o que eu passei, mas o Senhor está mandando eu orar por fulano. Eu vou orar, meu Senhor. E isso dentro de mim vai ter que ser arrancado. Eu quero, em nome de Jesus, liberar o perdão. Eu quero também que a pessoa, que o Senhor leve lá o meu pedido de perdão. Eu sei que eu não vou andar junto, não vou estar ali comungando junto, às vezes andando de mão dada, mas o Senhor está mandando eu orar e eu vou orar. Pai, dentro de mim eu ainda não consigo, mas eu estou orando por fulano, fulana, fulano. Irmãos, começa a dar nome. KLDZXH, paz do Senhor. É difícil, né, irmão Malu, mas faz bem pra gente. Você começa a sentir que há algumas coisas que estavam pesando na sua vida, começa a dissipar. Maria, Isa, a paz do Senhor, irmã Givanete, a paz de Deus. Tá, irmãos, não faça como Jonas. O Senhor está dando aqui, nós lemos aqui, tá, irmãos, os que entraram depois, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17, tá? Mas o recado de Deus é o versículo 17. Irmã Givanete, bom dia, paz de Deus. É o versículo 17, porque o Senhor está mandando um recado direto. Tem pessoas que já estão recebendo um vento tempestuoso e está achando que é o inimigo. E não é o inimigo. É o próprio Deus que está permitindo. Por quê? Porque você está igual Jonas. Deus mandou fazer uma coisa, fugiu do que era para fazer. E tem vidas aqui que está passando por algumas coisas porque Deus mandou fazer e a pessoa não está querendo fazer. Está fugindo, está indo para Tarsis. Sabe? Fugindo, tentando entrar num barco para fugir da presença de Deus, como que se alguém consegue fugir da presença de Deus. Tá, irmãos? É um recado reto. Um recado claro. Quem vai se identificar o que Deus está dizendo aqui. O Senhor não tem prazer na destruição de ninguém, nem que nenhum dos dele se perca. Jesus Cristo veio para os perdidos, irmãos, e é por isso que a gente tem que fazer. A gente tem que orar, a gente tem que clamar. Se Deus mandou você fazer uma obra, vai e faça. Não fique ali, irmãos, preso. Porque aí as coisas, Luanzinho, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Bom dia, Mariane, a paz do Senhor, seja bem-vindo.
Às vezes, irmãos, as intempéries começam e a gente começa a achar um monte de culpado, um monte de coisa. E talvez você esteja como Jonas dormindo, porque tudo que estava acontecendo naquele barco era por conta dele. De tanto que o Senhor mostrou para ele, que Deus estava vendo ele, que ele estava fugindo e não era para ele fugir, porque ele estava fazendo o que não era para fazer, a sorte contra aqueles homens tiram, cai justamente em Jonas. Por isso que quando eles falam, o que a gente pode fazer para que o seu Deus pare com a tempestade, ele fala, olha, pode me lançar no mar, que vocês vão ver que a tempestade vai passar. E quando ele é lançado ao mar, é o que acontece. E aqueles homens ficam tão atemorizados que eles oferecem sacrifícios ao Deus de Jonas. Não só agradecidos, porque verdadeiramente o Senhor, Diego Ribas, a paz do Senhor seja bem-vindo, porque o Senhor havia os poupado. Jonas precisou passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, até que ele entendesse e começasse a orar ao Senhor. E foi através da oração que ele fez, dentro daquele aperto, irmãos, daquele aperto que o próprio Deus permitiu. Mirlan, Adriana Araújo, a paz do Senhor, XY, a paz de Deus, Rodrigo, a paz do Senhor, Reinaldo, a paz de Deus. Foi através daquele aperto, dele dentro daquele peixe, 3 dias e 3 noites, que fez com que ele reconhecesse e ele fizesse uma oração tão profunda que tocou o coração de Deus. Quem quiser, irmãos, saber a oração de Jonas, lê o capítulo 1, mas aí você lê do 18... Não, capítulo 2, quer dizer, o capítulo 2 de Jonas, que aí é a oração dele, tá, irmãos? Aí vocês vão ver que oração linda ele faz ao Senhor. E depois que ele faz essa oração, o Senhor faz com que o peixe devolva a ele a terra. E ali ele vai cumprir aquilo que Deus mandou. Meu irmão, minha irmã, Deus quer salvar alguém. Deus quer resgatar. No mínimo, irmãos. Às vezes a gente fala, mas a pessoa não vai ouvir, a pessoa tem um coração duro, não vai. Não cabe a você julgar. Mas pelo menos a palavra que Deus vai levantar, para que você vai lá falar, que você vai lá fazer a obra, que você vai orar, que você vai interceder, Deus vai lhe orientar, se é para orar, se Deus está mandando você orar por uma pessoa, se é um id seu que é para você fazer na vida de alguém, fazer uma obra na vida de alguém, vá fazer, irmãos. Não se detém, porque o Senhor vai permitir. Olha o peixe. Tá? E o Senhor falou que tem vidas aqui que já está começando, tem uns retrocessos aí, umas reviravoltas que está acontecendo, um vento que para a pessoa, vento contrário, é o inimigo que está investindo, e não é o inimigo que está investindo. É o próprio Deus que está permitindo. Por quê? Porque ele já falou o que é para ser feito, já disse por A mais B, mas às vezes a pessoa fica com medo. Mas eu trago aqui para o seu consolo, para você ter um pouquinho de força, que foi a palavra que Deus me deu para ler no final, não só Isaías, tá, irmãos, 41, versículo 10, que eu li aqui para a irmã Valdilane, no começo, que ela falou que estava aflita, e eu li aqui. Leia, tá, Isaías 41, versículo 10, eu vou ler só um pedacinho, não temas, porque eu sou teu Deus, não te assombres, né, não te assombres porque eu sou contigo. Então Deus te sustenta, Deus te segura pela mão, então Deus está dizendo, vá, porque quem respalda sou eu. Liana, a paz do Senhor. Mas em 1 Tessalonicenses, irmãos, versículo 5, capítulo 5, versículo 24, diz assim, só para fechar, para você entender quando Deus é com uma pessoa, e você entende que Deus está dizendo, vá, não temas, porque Ele é contigo, não te assombres, porque Ele é o teu Deus, é Ele que te sustenta, Ele está confirmando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus faz o que Ele fala. Ele cumpre. Ele é fiel. Ele está te chamando. Ele está falando para ti. Faz. Eu estou falando. Faz. Vá porque eu sou contigo. Não fique assombrado. Não fique aí tentando fazer um monte de coisa que o homem vá pelaquilo que Deus vai te direcionar. Mas vá com Deus, deixe Deus agir. Se Deus quer salvar essa vida, que talvez para você, não tem mais jeito, faça. Porque Jesus era dessa forma. Jesus não abandonou ninguém, irmãos. O Senhor veio que é para a gente não abandonar ninguém, é para a gente orar, no mínimo orar, interceder, interceda. Tá de, não, mas fez muito, pisou no meu pé, fez isso. Irmão, tem uma lista grande. O Senhor vai pesar a mão, irmãos. O Senhor não tem
prazer em pesar a mão na vida de ninguém. Liana, a paz do Senhor. O Senhor tem prazer em salvar. Se Deus vai pesar ou não, aí é Deus e a pessoa. A gente tem que parar com isso, com esses ensinamentos aí que todo mundo fica, porque Deus vai pesar, porque Deus isso, aquilo, porque vai descer a sepultura, porque isso, aquilo, outro. Irmão, cuidado. Porque se não foi Deus que falou, você vai pagar o preço dessas palavras. Então não fique julgando nada. É preferível você falar, olha, Senhor, eu não sei, essa pessoa fez muito mal para mim, ou vem fazendo muita coisa, mas eu não quero ter esse peso na minha vida. Eu libero perdão a essa vida. Eu estou orando por fulano. Pai, dentro de mim eu tenho umas ressalvas, mas eu creio que essa rusguinha o Senhor vai arrancar. E leva o meu pedido de perdão a essa pessoa, para que de alguma forma ela esqueça, sabe, da minha pessoa, para que ela viva a vida dela, mas que o Senhor, se for da tua infinita misericórdia, alcance, salva, assim como o Senhor me salvou um dia, assim como o Senhor livrou meu esposo, assim como o Senhor me trouxe para a tua presença, que essa pessoa também tenha o privilégio de fazer parte da nossa família. Irmãos, olhem dessa forma. Ah, irmão, mas vai sair me parecendo falso. Meu irmão, você está diante do Senhor, Deus te conhece, mas Ele vai contemplar a tua determinação de querer fazer daquela forma. E todo dia que você orar, ainda não estou, Pai, eu ainda não consegui, ainda tem algo aqui, mas o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor, sabe, me ajuda a tirar isso de mim. E nisso você vai fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso. Deus está mandando um recado direto aqui. Leia lá Isaías 41, versículo 10. Quer confirmação de que Deus é fiel e Ele vai fazer o que Ele está dizendo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. E leia a história de Jonas. Leia o capítulo 1 e o 2, porque o 2 é a oração e a gente vai ver o desfecho. Tem um pouquinho mais de sede da palavra de Deus, leia o capítulo 3. Você vai ver o contexto de tudo. Mas faça o que Deus está mandando, irmão. Senão Deus vai preparar, como tem gente que o Senhor já permitiu algumas coisas aí. Um peixe para você ficar lá dentro até que você reconheça o que Deus está falando aqui. Tá bom? Maria Abadia. A paz do Senhor, irmãos. A paz de Deus, tá? Louvando a Deus e agradecendo ao Senhor. Mais uma vez terminei a live aqui. Para honra e glória do Senhor. Eu creio na minha cura também. Em nome de Jesus, já passou essa gripe, essa virose, em nome do Senhor. E, irmãos, quando o Senhor manda, eis-me aqui. Bia, a paz do Senhor. Severino, a paz de Deus. Liana, a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. O recado é o versículo 17, tá, irmãos? Então, o Senhor está dizendo, mostrando aqui, que foi Ele que preparou. Ele preparou um peixe para que dragasse Jonas. E ele foi dragado por 3 dias e 3 noites, até que ele fizesse uma oração profunda ao Senhor e o Senhor colocasse ele para fora. Presbítero Josimar, a paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Então, irmãos, Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, José Antônio, a paz do Senhor, foi a palavra que a gente profetizou aqui, que a gente compartilhou. Oliveira, a paz de Deus, um recado da parte de Deus para as nossas vidas, mesmo aquele que não está vivendo, irmãos, isso que o Senhor está mandando um recado aqui, seja bem-vinda, viu, Bia? Thierry, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, não deixe de fazer aquilo que Deus está falando. Faça, porque o Senhor está te respaldando. Isaías 41:10, ore. Isaías 41:10, fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é para mim não temer. O Senhor é comigo, o Senhor me sustenta, então eu vou fazer aquilo que o Senhor me enviou. Eu vou cumprir. Se é rusga que você tem com alguém, alguma mágoa, irmãos, ore. Pai, olha, eu vou orar, porque a minha vontade era de, olha, só o Senhor sabe. Mas não, Pai, eis-me aqui. Me ajuda a liberar o perdão, me ajuda com que eu siga a minha vida. Que essa pessoa também libere o perdão se há algo que eu fiz para ela. Mas que cada um siga a sua vida, mas eu peço, alcance essa vida também, assim como o Senhor alcançou a minha vida, tem alcançado a minha família, Irmãos, é assim que a gente começa. Mesmo que às vezes dentro de você ainda não está sentindo, mas faça, dê um passo, e cada dia você vai dando um passo atrás do outro. Quando você vê, você já esqueceu, irmão. O Senhor já arrancou tudo, a pessoa pode aparecer na tua frente, você vai estar numa paz tamanha.
que você vai levar até a palavra. Vai falar, olha, eu ouvi uma palavra ontem, a palavra de Deus falava isso, isso e isso. Nossa, eu achei tão lindo. Você, o que você acha? Se a pessoa der abertura, irmãos, fale de Deus para a pessoa. Se Deus não colocar mais essa pessoa no seu caminho, irmãos, mas também não fique com aquilo dentro. Você orou, pede para Deus tirar e a pessoa, cada um vai seguir seu caminho e Deus vai tratar com cada um. Deus faz justiça, irmão, por nós. Se a gente está inocente nas coisas e a gente não fez nada, o Senhor faz justiça. Porque é Ele que está conosco. É Ele que nos sustenta. Ele sustentou a Jonas dentro. Ele mesmo preparou a tempestade. Ele mesmo preparou o peixe. E depois ele mesmo tirou Jonas de dentro do peixe. Meu irmão, pare de ficar procurando esse ou aquele. Olhe que muitas das vezes tem coisa que o Senhor deixa acontecer. Por quê? Para que a gente faça o que Ele está mandando. Tem pessoas sofrendo, irmão, já. Um vendaval preparado pelo Senhor. Porque não está obedecendo o que Deus está mandando. Sabe? Não está obedecendo, não está ouvindo. Deus é fiel à paz de Deus. Deus está falando, faça isso, minha filha, ore por fulano, vá fazer a obra na vida de fulano, de ciclano. E a pessoa fica toda hora, uma hora está doente, outra hora está isso, uma hora acontece coisa, aí fica, porque é o inimigo, aí começa a orar e repreender, e você está repreendendo o próprio Deus, porque quem está permitindo é o Senhor. Tá, irmão? Cada caso é um caso. Eu estou falando no caso desse aqui. Deus está mandando um recado para uma pessoa certa, para o endereço certo. Você vai saber que é contigo que Deus está dizendo. Pare de ficar culpando esse e aquele, porque é Deus que preparou essas coisas que estão acontecendo. Mas por quê? Porque você está fugindo daquilo que Deus mandou. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Isaías 41, quer força da parte de Deus, quer saber se Deus é contigo, começa a profetizar Isaías 41, 10 dentro da tua casa. Começa a profetizar, se revestir dessa palavra. Aí depois você vai e faça. Pare de ficar buscando um monte de coisa, irmãos. São tantos rituais, tantas coisas, irmãos, que as pessoas ficam ali numa manobra tanto e vai deixando a pessoa lá. Só que se acontece alguma coisa com a pessoa que Deus está mandando você cuidar, aí depois, irmãos, aí fica na tua mão porque você não foi fazer. Então faça. Se a pessoa vai ser convertido, se a pessoa vai abraçar a palavra do Senhor que você vai levar lá, porque Deus está mandando você levar a palavra, tá, irmãos? Levar a palavra, orar junto. O que Deus vai fazer é Deus que vai fazer, não é você. Então faça. Deus está mandando, vá lá, vá orar. Leva a palavra do Senhor mais uma vez. Vá conversar. Sente do lado. Converse. Leve a palavra de Deus. E o converter essa vida, é Deus que vai converter, não sou eu nem você. A palavra do Senhor por si só, ela já converte. Ela já convence. Pelo menos a semente você vai deixar lá. Novamente. Michele Fernandes, Xando, a paz do Senhor. Manuela, a paz de Deus. Vitor, a paz do Senhor. Então, meu irmão, confia. Confia porque o Senhor está mandando um recado direto. Assim como ele fez com Jonas. Jonas, ele alertou, mas Jonas quis fazer? Não. Eu não vou lá, o Senhor tem que destruir toda aquela cidade. Mas não era isso que Deus queria fazer. Ele ia fazer, ia, mas tinha gente ali que precisava ser resgatada. Ia ser resgatado através da palavra que o Deus mandou ele levar. Tá entendendo, irmãos? Não é você chegar lá e ficar, irmãos, a chamada que às vezes a gente chega na casa do outro para aceitar Jesus, a gente sente de Deus para a gente falar, levar ali o chamado para a pessoa. Mas às vezes a pessoa não está preparada. Então escute o Espírito Santo de Deus. Se é para você fazer o chamado para a pessoa. Se não, só leve a palavra, converse, leve o acolhimento, leve o abraço de Deus para essas vidas. Para que eles sejam tocados, irmãos. Para que depois, quando você levar a palavra da confissão de fé, eles vão aceitar. As pessoas vão ouvir. Homem da felicidade, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Briana, a paz do Senhor. Alvanise, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é Deus. Ele confirma, ele respalda. Tá, irmãos? Leia lá Isaías 41, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, mas a palavra que nós lemos aqui foi Jonas. ISG, a paz de Deus.
Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17, onde o versículo de recado é o versículo 17, que o Senhor preparou o peixe para dragar Jonas, e ali ele ficou 3 dias, 3 noites. Alguém aqui quer passar por um vento permitido pelo Senhor? Eu não quero, irmãos. Você quer? Também não queira, porque não é qualquer vento. Paru, a paz do Senhor seja bem-vinda. Ninguém quer, irmãos, passar por um vento preparado por próprio Deus. Então vamos obedecer. Se é orar, irmãos, eu sei que às vezes é difícil orar por alguém que lhe magoou, que lhe chateou, ou que fez algo por você. Às vezes o Senhor só está pedindo para você orar. O Senhor nem está mandando você ir lá. Então só está pedindo para você orar. Agora, quem Deus está mandando ir, irmãos, vá, viu? Vá porque Deus está falando. Tem gente que Deus já preparou e já está passando. Mas tem pessoas que Deus já preparou e vai começar a passar. Porque não quer obedecer o que Deus está mandando. Faça o que Deus mandou. Daniel, Silvane, a paz do Senhor. Silvanessa, a paz do Senhor. Carmelita, a paz de Deus. NBX, a paz do Senhor. Irmãos, já eu fico por aqui. Tá, irmão? Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Versículo 17 é o recado, tá, irmãos? Se você sentir que é com você, corra em fazer, vá conversar com Deus, vá no profundo, que aí Deus vai lhe tirar de dentro do peixe, como ele fez com Jonas, vai tirar dessa tempestade, desse levante que já começou. Rafaela, Pai do Senhor, para que você entenda e comece a orar e fazer o que Deus mandou, vá pregar, vai ser testemunho, vai falar. Se Deus está mandando você fazer alguma obra, faça, porque Deus é que te respalda. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor por tudo. Irmãos, eu guardei o papel. Eu vou colocar depois para a gente estar orando, tá, irmãos? Agradecer às irmãs que oraram pela filha da irmã Malu, tá, irmãos? Passou aqui rapidinho, que ela fez os exames e graças a Deus ela não tem nada no coração, tá bem, para honra e glória do Senhor. Então, muito obrigada às irmãs daqui da live, às irmãs do grupo que tem orado, tá? Que orou pela Sofia e graças a Deus não deu nada, para honra e glória do Senhor, tá, irmãos? Nós vamos orar agora, se você assim desejar e tiver fé, irmãos. Separe um copo com água. Se você tem água que você deseja entregar a alguém que está enfermo, que precisa ser curado, para fazer alguma obra, vamos apresentar ao Senhor agora, nesse momento. Ou se não tem, irmãos, não tem problema. Vamos levantar nossas mãos quando a gente estiver orando. Ore pela sua caixa d'água, a água que entra dentro da tua casa, para que Deus derrame bênção de cura, de livramento, principalmente de salvação, irmãos. Se é de provisão que você precisa, de provisão. Se é de restauração de casamento, seja restaurado. Mas que em nome de Jesus você ore com fé. E tenha o hábito de fazer isso todos os dias, porque todo mundo, inclusive a tua casa e a tua família, que entrar dentro da tua casa, que comer uma comida feita com a água que entra dentro da tua casa, que tome um banho, que lave um rosto, que lave simplesmente a mão, irmãos, vai estar sendo abençoado também. Tá bom? Vamos ter esse hábito. Eu tenho esse hábito dentro da minha casa. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, porque Deus foi atraindo meu esposo hoje, tá? Já aceitou, tá caminhando, precisa se ajustar, mas está caminhando. Meu filho batizado, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, teme ao Senhor. Então eu posso dizer que eu e minha casa sirvo ao Senhor, mesmo tendo alguns ajustes a ser feitos. Mas eu falo com todas as letras, não vale a pena a gente orar, interceda. Teve uma igreja que orou, teve um povo, irmãos, que orou por nós para estar aqui, que orou pelo meu esposo também, que ora pela tua casa, tua família. Então sabe que Deus vai cumprir, Deus é fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele fala, tá? Ele nos chama e Ele é fiel. Ele cumpre tudo que fala, tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer esse Deus, vamos orar por essas vidas aqui. Em nome de Jesus, Bel Silva, se você tem algo que precisa do Senhor, coloque no altar do Senhor agora. Nós vamos estar orando, irmãos. E para honra e glória dele. Vou tomar um golinho de água e a gente já vai orar em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Garrete, a paz do Senhor. Andresa, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar, coloque no altar do Senhor aquilo que você precisa. Fale com Deus com fé e Ele lhe tirará desse momento difícil que você possa estar vivendo, tá, irmãos? Mas é quando a gente busca Ele. Mamelo, a paz do Senhor seja bem-vindo. É pra gente,
está aliançado com o Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Sidney, a paz de Deus seja bem-vinda. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez agradeço ao Senhor pelo privilégio de ser usado como ferramenta nas tuas mãos para trazer mais um recado da tua parte. Uma palavra preciosa, Pai, que tanto para essa vida que o Senhor determinou este recado, mas para nós também como aprendizado, para sempre estar ouvindo o Senhor, aplanando os nossos passos com o Teu, para que em nome de Jesus nós tenhamos uma intimidade tão grande que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Meu Deus e meu Pai, visita essa vida, Pai, que está aí, onde o Senhor já preparou o peixe, tem gente que já está vivendo o vento que o Senhor está mandando, mas que eles possam, durante esses 3 dias e 3 noites, que o Senhor vai permitir algumas coisas para que essa vida possa entender e orar profundamente ao Senhor, na qual essa oração tocará o teu coração, assim como foi Jonas, e o Senhor tirará essa situação. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a cada dia, Pai, a não odiar. Nós estamos numa nação que está enfincada no espírito do ódio. Mas nós não podemos, Pai, permitir isso dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, viver em paz, a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Meu Deus e meu Pai, tira da aflição o teu povo, Senhor. Eu coloco diante de ti a irmã Valdilane Brito, Pai, que ela pediu oração aqui que estava aflita. O Senhor pediu para me ler aqui, eu li para ela Isaías 41, que ela não venha temer, porque o Senhor é com ela. Meu Deus, acampa os teus anjos ao redor da irmã Valdilane, em nome do Senhor, nesse momento de aflição e de luta. Que em nome do Senhor ela seja ali guardada, Pai, no esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente ela vai poder descansar. E ela vai dizer, o Senhor é o seu Deus, é o Deus dela e o refúgio dela, em nome de Jesus. É o que eu profetizo, Pai, sobre a vida da Valdilane, a tua vontade. E eu creio, Pai, que a tua vontade é perfeita, é agradável, em nome de Jesus. Eu louvo também ao Senhor pela vida da Luna e Mel, da Giovana, do Gabriel. São os amigos da Sofia. Também tem esses pais, um amiguinho da Sofia. Pai, em nome de Jesus, entra com a tua providência, Senhor. São famílias que precisam do Senhor, são jovens que precisam também da tua direção. Pai, derrama sobre eles, Pai, a sabedoria que vem do Senhor para se direcionar conforme a tua vontade. E dentro daqueles que estão passando por ventos pesados e revoltos, Pai, em nome do Senhor, que o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, eu profetizo sobre essas famílias a restauração e a tua presença, em nome de Jesus. Glória, glória, glória eu dou ao Senhor, porque eu creio, Pai, que assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Pai, visita a irmã Fátima também, Senhor, em nome de Jesus. A tua vontade, Pai, seja ali sobre a vida dela. Que a mão do Senhor, um Deus que é fiel, um Deus que quando chama, nos respalda, nos sustenta. Sustenta a tua filha, Pai. Coloca ali, Pai, o entendimento na mente dela, Pai, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer. E que ela de pronto, Pai, venha dizer, eis-me aqui. Que ela não venha, Pai, deixar com que a situação venha fazer com que ela desista. Muitas das vezes a gente passa por luta, a vontade da gente é parar, mas quem conhece ao Senhor não para, continua marchando, porque sabe que a vitória chegará. Meu Deus e meu Pai, que assim seja não só na vida da irmã Fátima, da família dela, na vida dos irmãos e irmãs lá do grupo, que faz tempo que eu não tenho contato, a irmã Marta, a família dela, a irmã Eliana, a Elaine, que é a Nina, minha amiga. Pai, em nome do Senhor, a irmã Corália, visita a família dela, irmã, visita, oh meu Senhor, visita a família da irmã Corália, visita o filho, visita a filha. Meu Deus e meu Pai, dentro daquilo que ela está passando, Senhor, seja com ela. Dê uma força sobrenatural para que ela possa passar por essas dificuldades, por esses momentos. Que ela receba de Ti o respaldo, o Deus que fala para ela, não temas também, porque o Senhor é com ela. É o que eu profetizo sobre a vida da irmã Corália, sobre a vida da irmã Marta, da irmã Elane, a Nina, sobre a vida de todos, da irmã Ruth, da irmã Graça, sobre a vida da irmã Patrícia. Meu Deus e meu Pai, principalmente, Senhor, a vida da Sara, do irmão Abel. Senhor, visita essas vidas, leva ali, Senhor, a Tua presença, leva ali o Teu poder, leva ali a Tua graça, que a Tua graça sempre tem que nos bastar, e onde a graça do Senhor está, há sempre vitória.
Meu Deus e meu Pai, que assim seja na vida das irmãs e irmãos aqui, da irmã Márcia, da irmã Givanete, da irmã Malu, da irmã Prisciele. Pai, em nome de Jesus, da irmã Rosa, da irmã Laura, da Anne. Meu Deus e meu Pai, são vidas que precisam do Senhor. Da irmã Raquel, que faz tempo que não tem aqui. A irmã Thaís. Pai, em nome de Jesus, visita a obra, o ministério da irmã Thaís também, da irmã Prisciele, do esposo. Meu Senhor, nós precisamos do teu socorro. Que o teu socorro chegue na vida de todos estes que eu falei aqui, mas que em nome de Jesus, aqueles que eu não falei também sejam alcançados. A vida dos meus irmãos novos que estão aqui na live, os que passaram por aqui, Pai, haja um toque da parte do Senhor, onde o Senhor seja sentido e que do jeito que está não vai ficar, porque eu creio que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Pai, visita a Amanda, Senhor. Visita o Hudson. Visita o Miguel, a Violeta, a Ayla, as Alice, Alicia e Alice. Pai, são vidas também, família da tua filha Márcia. Que em nome de Jesus também, Pai, eu creio na mão do Senhor, sobrenaturalmente agindo também na vida deles. Na vida do Mateus, na vida da irmã Eliana, a vida do Gilmar. Meu Deus e meu Pai. Visita, Senhor, nessas vidas, porque eles precisam do Senhor, do Flávio, da Flaviana, da Flávia, do Josafá, do Flaviano, quer dizer. Meu Deus e meu Pai, visita o Alex, Pai, que começou a trabalhar, mas mantém ali, Pai, a tua mão, porque a porta que o Senhor abre, o inimigo não tem poder de fechar. Dá sabedoria, Pai, dá entendimento. Em nome de Jesus, visita o Josenil, tua esposa. Visita, Senhor, leva ali a cura para ele, mas leva também, Pai, o entendimento da tua presença, para que ele se converta ao Senhor totalmente em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, dá sabedoria a todos nós. Visita o irmão Romero, visita, Senhor, as vidas que precisam, tanto na nossa nação e fora dela, Pai, onde houver um ser vivente precisando da tua presença, que assim ela seja sentida. Em nome de Jesus, visita os meus vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Meu Deus e meu Pai, que eles também sejam alcançados por Ti. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, é a Tua vontade que eu oro. E desde já agradeço, porque pela fé eu creio que assim está sendo feito. Para honra e glória do Teu santo nome. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Meu Deus e meu Pai, visita a Adriana. O Senhor está gritando aqui, Pai, no meu ouvido. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloco diante de ti a Adriana, Senhor. Eu não sei que Adriana é, eu me chamo Adriana também. Mas é uma Adriana aí, que precisa sim ouvir a voz do Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós oramos por ela, que em nome de Jesus, Pai, a tua vontade, a tua presença seja sentida nesse exato momento. E onde há uma brecha ali, Pai, onde está se abrindo ao Senhor, ali haja o martelo do Senhor e ali esmiúce a pedra, para que o coração seja um coração de carne moldado ao Senhor. É o que eu profetizo sobre a vida dessa Adriana, em nome de Jesus, que assim seja, para honra e glória do teu santo nome. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Repreende todo espírito maligno, Senhor, que está cercando algumas vidas aqui. Meu Deus e meu Pai, repreende, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Entrega esses espíritos no teu altar, para ser mandado para o lugar determinado por ti, lá jamais volte, porque na vida dos teus filhos, na vida daquele que o Senhor está chamando, que o Senhor está clamando, eles não têm poder de agir. Eu creio, Pai, na mão do Senhor, guardando essas vidas em nome de Jesus. Manda para o lago do esquecimento e no lugar, na área que eles estavam ali operando, enche com o sangue de Cristo, porque onde o sangue de Cristo está, o inimigo não tem poder de ficar. Meu Deus e meu Pai, é assim que eu oro e profetizo em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Pai, apresentamos diante de ti, Pai, as garrafas com água, as mãos levantadas, Senhor, para as caixas d'água, filtros de água, torneiras de água, cisterna, onde há armazenamento de água na casa do teu povo, Pai. Eles estão de mãos levantadas, apresentando as águas que eles mesmos vão beber, porque estão passando por alguma dor, que vão oferecer para outras pessoas, para fazer alguma obra. Pai, recebe essas águas em nome de Jesus, derrama o poder de cura, de libertação, de restauração, de bênçãos, mas principalmente de salvação. Em nome de Jesus, é assim que eu profetizo. Desde já eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade, pelo privilégio de receber de Ti esse milagre. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Bispo Saulo, a paz de Deus.
Minha cunhada Adriana. Eu não sei, viu, irmã Malu? Não sei, é que Deus falou mesmo, Adriana. E eu ia parando de fazer, já ia parando a oração. Mas quando Deus manda, a gente tem que, né, fazer. Seja bem-vindo, viu, Bispo Saulo? Goulart, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? A paz de Deus a todos, Manuela, a paz do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês. Já estamos entrando na terça-feira, agradecendo ao Senhor por mais uma semana que já se iniciou, né? E agradecendo a Ele porque Ele é bom. E verdadeiramente a misericórdia dele dura para sempre, tá? A paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor. Até mais tarde. As irmãs da live esperam um pouquinho aqui, que nós já se despedimos, tá? Que a terça-feira de vocês sejam cheias da bênção e da presença do Senhor. Que a mão dele, que sempre opera milagres, esteja com vocês. Até mais tarde, quando a gente voltar aqui para orar novamente. Fiquem com Deus.